Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Estamos continuando aqui o curso de O Capital, livro 1. Estamos no primeiro capítulo. Vamos hoje aos parágrafos 9º e 10º. O parágrafo 9º é muito curto, ele só faz dizer, ele vinha fazendo uma análise sobre o valor de uso da mercadoria. Como o valor de uso era multifacetado, né, cheio de dimensões distintas. Aí ele vai dizer, vamos passar ao valor. Aí no plano do valor, a gente só encontra a unidimensionalidade. É uma dimensão única, uma única variável, que é a quantidade de trabalho humano. Inclusive, você deixa para trás todas as qualidades do valor de uso, dos valores de uso. Você abstrai. Abstrair não significa que elas deixaram de existir, mas deixaram de, na troca, ter importância no sentido da medição dos objetos mercadoria. Então, quando você vai medir objeto mercadoria com objeto mercadoria, você leva em consideração só uma qualidade, a qualidade de ser trabalho humano. E aí, quando você tem essa medição possível em uma única qualidade, você pode se concentrar somente na quantidade. A mercadoria A possui quanto de trabalho humano e a mercadoria B possui quanto de trabalho humano. Então você compara duas quantidades distintas. Você se concentra no quantum, né? Nos dois quanta das mercadorias. E aí você pode equipará-las, né? Basta acrescentar mais de uma ou de outra, né? Nós vamos ao parágrafo. O parágrafo é muito extenso, o 10º parágrafo é muito extenso. Eu vou ler algumas passagens e comentar, que são passagens que eu considero essenciais. Não quer dizer que sejam só essas as essenciais, foram escolhas que eu fiz para debater aqui com vocês, né? Mas antes eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, né? Apertem o sininho para receber as notificações e comentem também. Bem, uma primeira parte que eu escolhi está mais ou menos pela 5ª linha, diz assim: como valores, o casaco e o linho são coisas de igual substância, expressões objetivas do mesmo tipo de trabalho. É isso, a substância, aquilo que subsiste, aquilo subsiste na essência do produto. Na essência, não a essência atemporal, ahistórica. Na essência do mercado, o mercado leva em consideração uma essência, a essência do valor, né? São expressões objetivas do mesmo tipo de trabalho. Não quer dizer que a mercadoria A e a mercadoria B tenham sido feitas pelo mesmo tipo de trabalhador. São trabalhos distintos, mas você abstrai, você esquece. Não quer dizer que não sejam diferentes, você apenas esqueceu que são trabalhos distintos. Você está comparando trabalhos distintos numa única característica comum, como expressões de uma substância igual, de uma qualidade comum, de uma dimensão comum que permite comparar as duas. Só é possível comparar as duas mercadorias e quantificá-las por achar uma substância comum. E essa substância comum é o trabalho humano. E aí a gente viu que o Marx já criticou isso. Comparar simplesmente pelo trabalho humano sem a natureza é uma comparação insuficiente, mas o capital faz isso, o mercado faz isso, nas trocas de mercadorias isso é feito, certo? Bem, seguindo mais adiante lá pelo meio do parágrafo, o Marx diz assim: a evidência nos ensina, além disso, que em nossa sociedade capitalista, a depender da direção cambiante assumida pela procura de trabalho, uma dada porção de trabalho humano será alternadamente oferecida sob a forma de alfaiataria e da tecelagem. Essa variação de forma do trabalho, mesmo que não possa se dar sem atritos, tende necessariamente a ocorrer. Então, há uma demanda por trabalho, os capitalistas, querem trabalho, o mercado quer trabalhos diferentes, pode haver uma transição
de alfaiataria para tecelagem. Alguém que trabalhava numa tecelagem pode ir trabalhar na alfaiataria e vice-versa, né? Esse é um elemento interessante da sociedade de mercadorias, quando a mercadoria é dominante, porque há uma quebra das antigas tradições das sociedades anteriores, onde uma profissão acompanhava uma família do início ao fim, né? Pai, filho, avô, todos eles desempenhavam a mesma função, as funções estavam relativamente fixas por pessoas, por castas, por estamentos, né? Por grupos sociais. Aqui no capitalismo, não. A demanda passa a gerir essa modificação da utilização do trabalho humano. O mercado de trabalho passa a dirigir como os trabalhadores, as trabalhadoras irão sobreviver. A busca desses trabalhadores por um trabalho dependerá da própria procura do mercado. Isso tem, vamos trabalhar dialeticamente, tem lados positivos e negativos, né? O positivo é que quebram-se essas relações fixas e obrigatórias e que amarravam as pessoas, mesmo que elas tivessem interesses distintos, mas elas estavam aprisionadas por estruturas tradicionais que as obrigavam a ficar naquela mesma profissão. Isso é bom. Mas, por outro lado, não é atribuída às pessoas, a possibilidade de escolher as profissões que desejam. Elas saem de uma prisão, a prisão da tradição, para a prisão do mercado. O mercado é que vai determinar a estrutura onde será oferecido o trabalho. Então, não é ainda o potencial da pessoa que determinará a sua presença no processo produtivo. Será o mercado. Foi substituída uma estrutura tradicional por uma estrutura mercadológica, uma prisão por outra prisão. Bem, aí o Marx entra especificamente na abstração que faz o mercado. Lembremos, o Marx não inventa isso. O Marx foi profundamente caluniado, acusado de economicista, de que só dava importância ao aspecto econômico da sociedade e de que ele seria um determinista por isso. Isso é nada mais falso. Ele, no fundo, está fazendo a denúncia do determinismo econômico, a denúncia do economicismo, a denúncia da unilateralidade, a denúncia da unidimensionalidade quando a mercadoria é hegemônica. Ele está fazendo a denúncia do próprio capitalismo, do modo de produção capitalista, como ele diz lá no primeiro parágrafo do livro. Bem, aí ele diz assim: abstraindo da determinidade da atividade produtiva e, portanto, do caráter útil do trabalho, resta o fato de que ela é um dispêndio de força humana de trabalho. Não é uma afirmação simples. O que é que o Marx está dizendo? É abstraída a capacidade produtiva, é abstraída a utilidade produtiva, é esquecida essa utilidade produtiva. Só há concentração na força humana de trabalho. Lá no capítulo 4, ele vai definir melhor o que é essa força de trabalho. Nesse item, nesse conceito, o Marx vai se diferenciar profundamente da economia clássica. Marx não é um economista clássico. Marx é um crítico da economia política. É um crítico dessa unidimensionalidade e desse economicismo. Então ele diz: a força humana de trabalho, uma medição objetiva em uma única variável, passa a ser superior a todas as outras dimensões e submete essas outras dimensões a seus interesses. A mercadoria submete todas as dimensões a uma única dimensão, a dimensão da quantidade de trabalho contida em uma mercadoria. Bem, ele diz assim: alfaiataria e tecelagem, embora atividades produtivas qualitativamente distintas, são ambas dispêndio produtivo de cérebro, músculos, nervos, mãos, etc., humanos. E, nesse sentido, ambas são trabalho humano. Ou seja,
Alfaiataria e tecelagem são qualitativamente distintas. São valores de usos distintos. São trabalhos que produzem valores de usos distintos. Mas o que há de comum entre elas? Trabalho humano. E o trabalho humano será a medição da quantidade de valor contida no produto da alfaiataria e no produto da tecelagem, de modo que eles possam ser comparáveis, de modo para que eles possam assim ser trocados, comercializados, comerciados, né? Submetidos à troca. No mesmo parágrafo ele diz, ele diz assim: o trabalho humano é dispêndio da força de trabalho simples que, em média, toda pessoa comum, sem qualquer desenvolvimento especial, possui em seu organismo corpóreo. Ele está definindo. Vamos medir qual é a unidade básica de trabalho humano. Né? Como se fosse assim o centímetro, o metro do trabalho humano. O trabalho simples de uma época. O trabalho simples médio de uma época. Né? Em média, você pode ter uma pessoa mais lenta, uma mais rápida, você tira a média entre elas, desse trabalho mais simples. Aí ele diz assim: embora seu caráter varie em diferentes países e épocas culturais, o trabalho simples médio está dado em toda e qualquer sociedade existente. Ora, o trabalho simples médio do século XIX é diferente do meio do século XX e é diferente agora do trabalho simples médio dos anos 20 do século XXI. Cada época, cada cultura, cada país vai ter uma evolução do trabalho simples médio, de modo que em algumas sociedades o trabalho simples médio represente um trabalhador muito mais qualificado. Há diferenças, inclusive, no trabalho simples médio, a qualificação dos trabalhadores e trabalhadoras entre os Estados Unidos e a Europa, entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, entre os Estados Unidos e o Japão. Então, há diferenças de trabalhos simples médios. Né? Agora, como você explicaria, então, um trabalho mais complexo? Porque um trabalho simples médio, trabalhando 1 hora, será igual a um trabalho simples médio de 1 hora de alguém mais qualificado? Supomos assim um neurocirurgião, 1 hora de um neurocirurgião e 1 hora de um trabalhador simples médio. Aí o Marx diz: o trabalho mais complexo vale apenas como trabalho simples potenciado ou antes multiplicado. 1 hora de um neurocirurgião deve ser um múltiplo do trabalho mais simples. Se o trabalho mais simples é de um trabalhador com o 2º grau completo ou com o ensino médio completo, a hora dele será 1. A hora do neurocirurgião será multiplicada por um certo fator, a mais do que essa hora. Então, 1 hora não é exatamente igual a 1 hora. Mas mesmo assim eu posso comparar as duas coisas. Eu posso comparar o trabalho desse aqui, que tem ensino médio, e o trabalho do neurocirurgião. Só basta eu multiplicar a hora do neurocirurgião por um múltiplo que é distinto em diversas sociedades. As diferentes proporções em que os diferentes tipos de trabalho são reduzidos ao trabalho simples, como sua unidade de medida, são determinadas por meio de um processo social que ocorre pelas costas dos produtores. E lhes parecem, assim, ter sido legadas pela tradição. Ou seja, as sociedades vão determinando essa hora simples. Na época do Marx, a hora simples do trabalhador e da trabalhadora inglesa, era a hora de alguém sem nenhuma qualificação, que era ensinado ao pé da máquina, que tinha um pequeno treinamento e que passava a operar. O trabalho simples, ao longo do tempo, foi mudando com as diferentes qualificações. Né? Então, você tem um trabalho simples hoje que é muito maior, mais complexo do que o trabalho anterior. Da mesma forma, não quer dizer que trabalhos abaixo do simples não existam, podem existir. Se você tem alguém, o trabalho simples é alguém com um ensino médio, e você tem alguém sem qualificação, a hora dele vai valer só
parte da hora do trabalho simples. É uma hora abaixo do trabalho simples. Vai contar somente alguns minutos do trabalho simples. Enquanto a hora do trabalho complexo potenciado vale algumas vezes a hora do trabalho simples. Ou seja, o Marx não está inventando isso. Ele diz, é um processo social que parece natural. Parece tão natural que tem a aparência de ser entregue pela tradição. Ser algo perdido ao longo do tempo, de modo que não se possa fazer uma arqueologia do valor. Mas o Marx está fazendo uma arqueologia do valor. Uma arqueologia de como esse processo ocorre, mas uma arqueologia não no sentido de lá no passado, uma arqueologia de como ele ocorre hoje, de como há uma ocultação dessa separação do trabalho simples e do trabalho complexo, ou do trabalho abaixo do simples. Ele está dizendo, no fundo, nesse parágrafo, de que existe um processo de determinação da hora, a hora básica que medirá todos os trabalhos. Medindo todos os trabalhos com base nessa hora, medindo simplesmente pelo tempo, eu posso medir todos os objetos, porque todos os objetos foram feitos por trabalho. Está estabelecida, assim, a unidimensionalidade máxima. Eu posso medir os trabalhos em seus tempos, posso medir as mercadorias em seus tempos, posso, assim, compará-las. Ao compará-las, é possível a troca de qualquer mercadoria por qualquer outra mercadoria. Basta que eu iguale as quantidades de tempo presentes nessas mercadorias. Bem, até o próximo vídeo.